Você sabia que o Brasil ainda tem uma das jornadas de trabalho mais longas entre os países da OCDE? O que é a OCDE? É a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um fórum internacional que reúne 38 países conhecidos como Clube dos Ricos para discutir e promover políticas públicas que melhorem a qualidade de vida, a economia, o bem-estar social, baseando-se em boas práticas e estudos técnicos. O Brasil não é membro pleno, mas é um parceiro-chave. A polêmica da escala 6 por 1 voltou ao centro do debate político em 2026 agora. E para quem está estudando para concursos públicos na área trabalhista, entender esse tema é indispensável, até porque ele pode aparecer como prova discursiva. Tá com cara de que vai. Hoje eu vou te explicar tudo, o que é a jornada 6 por 1, qual é a base legal, o que está tramitando no Congresso, os argumentos dos dois lados e no final eu vou te contar a minha posição sobre o assunto. Fica até o fim, tem informação aqui que cai em prova. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque aqui você sempre fica por dentro das novidades do maravilhoso mundo do trabalho. O que é a jornada 6 por 1? A escala ou jornada 6 por 1 significa trabalhar 6 dias consecutivos e descansar um dia. É a jornada mais comum no Brasil, especialmente no comércio, serviços, indústria. A base legal está logo no artigo 7º da Constituição Federal. Limite de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Também está no 7º da Constituição a garantia do desconto semanal remunerado, o DSR, preferencialmente aos domingos. E na CLT também há essa disposição. Os artigos 57 a 65 disciplinam a duração do trabalho, recomendo a leitura. O artigo 67 assegura o repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas também na CLT. Dica quente de prova. A Constituição ela fixa o limite de 44 horas semanais, mas admite negociação coletiva para ampliação em turnos ininterruptos de revezamento. Como fica essa conta na prática? Atualmente nós temos a jornada 6 por 1, 6 dias de trabalho por um dia de descanso até 44 horas semanais. 5 por 2 é a meta intermediária, então trabalha esses 5 dias e folga-se 2 dias até 40 horas semanais, portanto, de trabalho. E a 4 por 3, que é aquela proposta mais radical, né? De trabalhar aí 4 dias e folgar os 3 dias, somando 36 horas. Onde que o Brasil está no mundo? A jornada de 44 horas semanais ela foi estabelecida pela Constituição de 1988, representando uma conquista em relação ao regime anterior, que era de 48 horas semanais previstas na Constituição de 67. Mesmo assim, o Brasil ainda está acima da média da OCDE, cujos países giram entre 35 a 40 horas semanais. Eu tenho a França, que tem um limite de 35 horas, a Alemanha, 34 horas, Portugal, 40 horas. Esses países já adotam jornadas menores sem aquele colapso econômico, tranquilamente. Por que esse tema voltou com tudo em 2026? Esse debate, pessoal, foi reacendido pelo movimento digital VAT, Vida Além do Trabalho, que viralizou em 2024, e pela apresentação da PEC da deputada Érica Hilton, do PSOL, propondo a jornada 4 por 3 com 36 horas semanais. Em um ano eleitoral, o tema ganhou ainda mais tração política, com 73% de aprovação popular, segundo a pesquisa Nexus, de fevereiro de 2026. Vamos falar um pouquinho dessas PECs, dessas propostas de emenda constitucional. A gente tem primeiramente a PEC 8 de 2025, cuja autora é a deputada Érica Hilton do PSOL. Qual é a proposta? Trabalha-se 4 dias, folga-se 3, somando-se 36 horas semanais. Aqui não pode haver redução do salário. Essa PEC foi encaminhada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, em fevereiro de 2026.
O deputado Paulo Aze, do União, é o relator da CCJ. E tem um ponto de atenção, porque o partido dele demonstrou um pouco de resistência à proposta original. E por que isso importa para a sua prova? Por se tratar de PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela exige um processo legislativo mais rígido. Então, ela exige aprovação em 2 turnos, em cada casa, com 3/5 dos votos. Você lembra disso? Não pode ser objeto de medida provisória, portanto, artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aí a gente tem a PEC 148 de 2015, que é aquela proposta gradual. O relator dessa proposta é o senador Rogério Carvalho, do PT. A proposta é a seguinte, é uma redução em fases. Então a gente teria a primeira fase, que seria de 44 horas semanais para 40 horas semanais, e uma segunda fase, após 6 anos de experiência, de 40 horas semanais para 36 horas semanais. É uma estratégia de transição para reduzir o impacto econômico imediato. Só que ainda há o caminho do meio. Seriam de 40 horas semanais a jornada 5x2. Esse caminho é defendido por setores do Centrão e empresários também. Ela é tida como a solução de maior viabilidade política no curto prazo. Corresponde à escala 5x2, que é adotada em grande parte do funcionalismo público. Presta atenção, para sua prova, o regime 5x2 já é a realidade de muitos servidores públicos federais e estaduais. Isso é uma questão comum em provas de direito administrativo e também provas de direito do trabalho. Há aqui pontos favoráveis e pontos desfavoráveis ao fim da jornada 6x1. Quais são os argumentos favoráveis? A jornada excessiva está diretamente ligada ao burnout, que é aquele esgotamento profissional, É uma síndrome reconhecida até pela OMS como uma doença ocupacional desde 2019 e ela está classificada na CID-11. Na legislação trabalhista, o burnout pode ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho, lá no 483 da CLT, e pedido por danos morais também. Estudos mostram que trabalhadores descansados cometem menos erros, têm melhor foco e entregam resultados superiores. A correlação entre jornada e produtividade não é linear. Depois de um determinado limite, mais horas resultam em menos resultado. Com menos horas disponíveis por trabalhador, as empresas precisariam contratar mais pessoas para cobrir as demandas. Essa lógica da repartição do trabalho é um argumento forte, especialmente em um contexto de desemprego estrutural. Há um apoio popular muito expressivo, segundo aquela pesquisa Nexus que eu mencionei no começo. 73% apoiam o fim da escala 6x1 sem redução salarial. Apenas 12% conhecem bem o conteúdo da proposta, mostrando que o apelo é majoritariamente emocional, de qualidade de vida. Ou seja, o brasileiro clama por mais qualidade de vida. Mas tem os argumentos contrários. Por exemplo, haveria um aumento de custos trabalhistas. Estimativas indicam aí uma elevação de até 20% nos custos operacionais das empresas, incluindo mais contratações, encargos e gestão de escala. Haveria também um risco de inflação, O aumento de custos tende a ser repassado ao preço final de produtos e serviços, especialmente no varejo e na indústria de transformação. Por fim, um outro argumento contrário é a informalidade, ou seja, o mundo real é que parte dos empregadores, diante do aumento de custos, opte por contratar sem carteira assinada e isso agravaria a precarização do trabalho. Há quem diga que haveria uma queda de apoio com a redução salarial. Então, a mesma pesquisa Nexus revela que o apoio despenca para apenas 28% quando a questão inclui a possibilidade de redução do salário, mostrando aí o limite do consenso popular. Um dado importante para você fundamentar uma questão discursiva. O Sebrae publicou, no dia 23/2 de 2026, a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, revelando que menos de 1/3 dos microempreendedores acreditam que a medida seria prejudicial, desmistificando, então, parte desse discurso patronal contrário.
Vocês já ouviram falar do IPEA? O IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Este instituto publicou notas técnicas em fevereiro de 2026 com as seguintes conclusões relevantes. Diz ele: o aumento de custos para a empresa pode ser mitigado por ganhos de produtividade a médio prazo. A medida tem potencial real de geração de novos empregos formais. O impacto varia significativamente por setor. Indústria, serviço de baixo valor agregado são os mais sensíveis. Pega essa dica de prova. O IPEA é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Planejamento. As publicações dele são fontes técnicas legítimas usadas tanto em provas discursivas quanto em fundamentação de peças processuais trabalhistas. Pontos quentes para cair em prova. A redução da jornada exige PEC, porque o artigo 7º, 13 da Constituição Federal prevê o limite de 44 horas. Qualquer alteração estrutural demanda emenda constitucional. Não pode ser feita por lei ordinária ou medida provisória. Show? Agora, se liga nas jornadas especiais da CLT que sempre aparecem numa questão ou outra. Bancários trabalham 6 horas por dia em regra, do acordo 224 da CLT. Telefonistas, 6 horas em regra também por dia, 227 da CLT. Turnos ininterruptos de revezamento, 6 horas, artigo 7º, 14 da Constituição Federal, negociável por acordo coletivo ou convenção. Minas de subsolo, 6 horas também, artigo 293 da CLT. Caso haja redução da jornada legal, as horas extras passarão a ser calculadas com base no novo limite. Isso afeta diretamente descanso semanal remunerado, férias, 13º e FGTS. O artigo 7º, 26 da Constituição Federal reconhece as convenções e acordos coletivos. Com base na reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, alguns direitos são negociáveis, mas jornada máxima constitucional é piso mínimo intocável para redução abaixo do padrão legal. Fique com essa ideia. Agora, deixa eu te contar o que eu penso sobre isso. Eu sou favorável ao fim da escala 6x1. Eu vou te falar por quê. Primeiro, pessoal, a Constituição Federal de 1988 foi construída com a premissa de que os direitos trabalhistas são direitos fundamentais. O artigo 7º é expresso ao proteger a dignidade do trabalhador. A jornada excessiva atrita diretamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º, 3 da Constituição Federal, e com o valor social do trabalho, do artigo 1º, 4 da Constituição Federal. Segundo motivo, o mundo mudou. Em 1988, a lógica era industrial e analógica. Em 2026, a gente vive uma economia de serviços, conectividade permanente, está todo mundo sempre ligado, e aquela cobrança constante por resultado. A jornada de 44 semanais, que já era um avanço em 88, hoje já é insuficiente para garantir bem-estar real. Terceiro, os dados estão do lado da mudança. O IPEA aponta ganhos de produtividade. O Sebrae mostra que o impacto nos pequenos negócios é menor do que esse discurso patronal que sugere. E 73% dos brasileiros querem isso, sem perder o salário. O argumento de que vai gerar informalidade precisa ser enfrentado com política pública, não com uma paralisia legislativa. A solução é fortalecer a fiscalização trabalhista e não congelar direitos por meio do descumprimento. Minha visão, de novo, minha visão, a proposta mais equilibrada no cenário atual é a transição gradual, começando pelas 40 horas semanais, jornada 5x2, com prazo para chegar nas 36 horas semanais, jornada 4x3. Isso respeita a realidade econômica sem abrir mão do horizonte de proteção do trabalhador. O direito do trabalho existe para proteger quem trabalha. E proteger quem trabalha é também proteger a democracia. Se você chegou até aqui, já sabe muito mais sobre esse tema do que 88% dos brasileiros. Afinal, a pesquisa Nexus mostrou que apenas 12% conhecem bem a proposta. Agora, me faz um favor? Comenta aqui embaixo qual que é a sua posição. Você é a favor ou é contra o fim da escala 6x1? Eu quero ler a sua opinião. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like e compartilha com quem está estudando para concurso. Esse tema tem tudo para cair em 2026 e nos próximos concursos.
Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos de direito do trabalho e se preparar bem. Um beijão e até o próximo vídeo.